Boa noite, queridos. Graça e paz da parte de Cristo esteja com todos. Que bom que você está aqui. Hoje vai ser uma noite muito especial, porque Cristo está aqui também. Através do Santo Espírito, Ele está no nosso meio. E se você crer, feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Deus, a Tua igreja falou contigo através dos louvores. A Tua igreja ofereceu a Ti dádivas voluntárias. Mas agora é o momento em que Tu vais falar com a Tua igreja. E nós Te rogamos, Senhor, humildemente, que abras os nossos ouvidos espirituais, que abras a nossa mente, que abras o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos, para ouvir o que tenta nos dizer essa noite. Fala, Senhor, de maneira poderosa, clara e transformadora nesse lugar. Nos alcança, Senhor, mais uma vez aqui neste templo. E que todo aquele que veio aqui possa sair daqui com a certeza que teve uma experiência contigo. São coisas que eu te oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 23. Enquanto você procura, eu quero te dizer que, apesar da igreja recentemente ter passado uma semana falando sobre o ministério de Cristo, incluindo sua morte, sua ressurreição, né? Foi a chamada Semana do Calvário. Isso não esgota aquilo que se pode falar sobre Jesus. E eu quero, nessa noite, te apresentar uma outra perspectiva da cena do Calvário. A nossa mensagem se intitula Lições do Calvário. E na cena do Calvário nós podemos aprender lições que vão além da cruz. O Calvário não foi somente Cristo crucificado. Aconteceram algumas coisas ali que às vezes passam despercebidas quando lemos o texto. E eu quero examinar um pouco disso com você essa noite. Eu estou feliz porque você, irmão adventista, saiu de sua casa e veio adorar a Deus comigo. Estou feliz porque você, irmão visitante, que não é membro dessa igreja, veio adorar a Deus comigo. Sintam-se todos muito bem aqui. Aqui é a casa de Deus e a sua casa também, porque todos nós somos filhos dele. Amém? Evangelho de São Lucas, capítulo 23, verso 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram a Jesus, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Que malfeitores eram esses? Verso 32. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados juntamente com Jesus. Continuando a leitura nos versos 34 e diante, nós temos aqui, contudo, ou seja, apesar da condição que Jesus estava vivendo, de toda aquela situação, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Primeira lição que eu tiro da cena do Calvário. Mesmo que você faça tudo certo, é possível que você sofra injustiças. Jesus fez tudo certo na sua vida aqui na terra. Viveu de maneira perfeita, jamais cometeu um pecado, erro nenhum. Mesmo no seu momento de maior crise, sendo açoitado, humilhado, escarnecido, manteve a dignidade e o autocontrole. Fez tudo certo. Entretanto, foi injustiçado. Posso perguntar algo difícil para você? Você já sofreu algum tipo de injustiça? Alguma vez você fez tudo certo, mas recebeu mal em troca? Alguma vez você fez tudo correto, mas foi maltratado? Foi ridicularizado? Foi tratado de maneira indigna, cruel, desumana, desamorosa? Ah, querido, o mundo é um lugar de ingratidão, né? E quanta ingratidão nós já sofremos.
Talvez se você parasse para fazer um retrospecto da sua vida, você lembraria de várias situações, como eu me lembro agora, em que você fez tudo certo, mas foi recompensado de maneira ruim. Você não recebeu o bem que você fez, pelo contrário, você foi injustiçado. Eu quero te apresentar na palavra um Cristo que foi injustiçado. Um Cristo que fez tudo certo, mas recebeu tudo que ele não merecia. A cruz que ele levava não era dele, não tinha as medidas dele, era pesada demais para ele carregar, é a prova que os evangelhos todos contam que ele sucumbiu ao peso da cruz. Era pesado demais, não foi feita para ele. Aquela morte não foi feita para ele. Aquela morte era do Geir. Aquela morte era minha. Eu merecia estar lá. Cristo não. Mas Cristo levou a minha cruz. Cristo levou a minha morte. Ele fez tudo certo, mas foi injustiçado. Ele fez tudo certo, mas recebeu sofrimento, recebeu escárnio, recebeu açoites. Ele fez tudo certo, mas infelizmente sofreu. Será que eu estou falando nessa noite para alguém que chegou aqui com o coração pesado, dizendo, nossa, por que eu sofro tanto? Eu estou fazendo tudo certo, ou pelo menos tentando fazer. Por que eu sofro tanto? Por que a vida é tão cruel comigo? Ah, querido, o teu Salvador também passou por isso. O teu Salvador entende as tuas dores. O teu Salvador entende as tuas lágrimas. E o teu Salvador vai mudar a tua sorte. O teu Salvador vai te dar a vitória. O teu Salvador vai fazer com que o seu amanhã seja melhor do que o seu hoje. Você crê? Eu creio. Porque Cristo também foi assim. Cristo sofreu, mas ressuscitou em glória. Cristo sofreu, foi injustiçado, mas enfim venceu. Há outros personagens nessa história, e eu quero continuar lendo esse relato com você. Eu agora já estou no verso 39, onde lemos: um dos malfeitores crucificados, você lembra que no 32, 33, Lucas disse, olha, levaram Cristo com mais 2 para serem crucificados. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Cristo, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, e a nós também. Às vezes, nós fazemos tudo errado na vida, segunda lição, e não queremos mudar. E aí eu tenho uma outra pergunta difícil para fazer para você, meu amado e minha amada. Será que eu estou falando para alguém nessa noite que tem consciência, que está fazendo tudo errado na vida, que está cometendo um erro atrás do outro, uma besteira atrás da outra? Você já tem a convicção que precisa mudar de comportamento, precisa mudar de rumo, mas você se recusa a mudar? Aquele ladrão, né, não queria mudar. Ele estava ali porque ele merecia, ao contrário de Cristo. Cristo tinha feito tudo certo e estava sofrendo injustamente. Já esse ladrão, não. Ele tinha feito tudo errado e ele estava no lugar certo, recebendo a pena. Só que ao ver Cristo, ele não foi sensibilizado pela dignidade, pela justiça de Cristo. Porque era impossível alguém estar perto de Jesus e não perceber que ele era diferente. Mas ele não quis enxergar isso. Ele não quis mudar. Querido irmão, ainda não converso, ainda não cristão, ainda não membro de uma igreja. Quantas vezes Deus falou com você, dentro ou fora de uma igreja? Quantas vezes Deus disse, filho, vem para mim, está na hora, vem. E você disse, não, eu não quero mudar. Filho, vem para mim, vem andar comigo. Não, eu não quero mudar. Eu quero continuar com a vida que eu estou levando, porque está boa para mim. Será que está mesmo? Será que viver longe de Deus realmente é bom assim? Eu particularmente acho que não. E há muitas pessoas neste lugar que também concordam comigo. Mas claro, Deus respeita o nosso arbítrio, a nossa escolha, sabe? E esse sermão é sobre escolhas. Não é meramente sobre a cruz. É sobre escolhas. Jesus escolheu vir à terra, sofrer para salvar o ser humano. E por isso ele encarou de peito aberto o sofrimento que ele não merecia. O ladrão, que primeiro fala com Cristo, o mau ladrão, digamos assim, ele fez uma escolha também.
Ele escolheu viver uma vida de crimes, uma vida dissoluta, uma vida errada. E essa vida errada também o levou para a cruz, com a diferença que ele merecia estar lá. Mas agora ele tinha oportunidade de mudar, porque ele estava perto da própria justiça. Ele estava perto do próprio Deus. Era a oportunidade de ouro, oportunidade de áurea dele mudar de vida. Alguma vez você já quis mudar de vida, querido? Alguma vez você já quis mudar de vida, querida? Alguma vez você disse, nossa, eu preciso mudar tal coisa. Eu não estou feliz do jeito que eu estou, do jeito que eu vivo. Não estou feliz com os meus sonhos, com as minhas ideias, com o meu comportamento. Eu preciso mudar. Mas o ser humano tem dificuldade de mudar, né? Ou será que só eu tenho? Talvez você tenha também, né? Essa era a oportunidade dele mudar. Porque aquele que tem poder para mudar qualquer coração estava ali do lado dele, Jesus Cristo. Você crê? Cristo tinha poder para mudar aquele homem. Era a oportunidade dele mudar. O que ele fez? Que nada, você não é Cristo nada. Se você fosse, você fazia um milagre, você descia daí. Faz alguma coisa aí para eu ver se você é o Cristo mesmo. Você é o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Se ele não cria que Cristo era de fato o Filho de Deus, por que ele queria um milagre para que Cristo salvasse a si mesmo e ele? Tem gente que só se aproxima de Deus para tirar vantagem, né? Tem gente que só busca a Deus quando está precisando de alguma coisa, mas não busca a Deus para ser amigo de Deus. Ele queria o milagre que talvez Cristo pudesse fazer, mas ele não queria a transformação de caráter que Cristo podia operar. Será que eu estou falando nessa noite para alguém que muitas vezes ouviu Deus falando, filho, você não quer mudar de vida? Você não quer começar de novo? E talvez esse alguém para quem eu estou falando pode ter dito para Deus, não, Senhor, eu não quero mudar. Quero continuar do mesmo jeito, sendo quem sou. Com os meus gostos, com os meus comportamentos, com os meus pensamentos, com as minhas ideias. Aquele homem não queria mudar. Mas Jair, aquele homem era um ladrão. Ele sim tinha que mudar, eu não. Eu sou um cidadão honrado, cumpridor dos meus deveres, pago meus impostos, não devo nada para ninguém. Ótimo, parabéns. Mas para entrar no reino dos céus precisa um pouco mais que isso. Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3, se alguém não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. A nossa justiça, que nós achamos que nós temos, né, é muito pouco para Deus. Porque a de Cristo suplanta qualquer justiça nossa. Cristo era muito, mas infinitamente muito mais justo que qualquer homem que estava naquela cena. Pregado na cruz, no chão, na cidade, em Israel, em qualquer lugar. O ser humano mais justo que existia naquele dia, em todo o universo, em toda a terra, estava pregado na cruz, Jesus Cristo. Ele fez tudo errado, o ladrão. Mas ele não quis mudar. E você, querido? E você, querida? Como é a sua atitude quando as mudanças são necessárias? Você é uma pessoa que tem facilidade de mudar quando precisa? De aceitar uma mudança quando ela é necessária? Ou você fica preso aos seus velhos hábitos? Sabe aquela música, eu nasci assim, vou morrer assim? Tem gente que é assim, né? E é quando Deus chega na vida, filho, muda? Não. Eu nasci assim, vou morrer assim. Assim era o mau ladrão. O relato continua, verso 40. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Este também era um ladrão. E aqui repousa a parte mais surpreendente dessa história. Você tem um ladrão de um lado e um ladrão do outro. Mas um tinha cabeça de ladrão, o outro não. Percebe? Um não quis mudar e o outro decidiu mudar. Quando o bom ladrão olha para Cristo e percebe diante de quem ele estava,
ele é tomado de um assombro, de uma reverência. Ele logo percebe, isso não é um ser humano comum. Eu estou diante de um ser divino aqui. Eu estou diante de Deus aqui. E ele enxergou a si mesmo sem máscaras, com todos os seus defeitos, com toda a sua vida errada, com todos os seus tropeços. E querido, isso é difícil, né? Olhar para dentro de você mesmo com sinceridade e enxergar todos os seus defeitos, coisa difícil. É ou não é verdade? Ou só eu que acho? É difícil, né? Porque nós queremos ver a nós mesmos e ser vistos como pessoas boas. Não é verdade? Pessoas boas, corretas, íntegras, bem vestidas, bonitas, competentes, né, vitoriosas, sempre assim. Ninguém quer se ver e nem ser visto como derrotado, como errado, como fracassado, como frágil, como um perdedor. Mas em Jeremias 17:9 está escrito que o coração é desesperadamente corrupto. O filósofo Jacques Rousseau disse que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. A Bíblia diz que o homem nasce mal, nasce no pecado. E a sociedade só contribui para piorar isso. E um exemplo de como a sociedade piorou as coisas foi a vida dos ladrões, especialmente do primeiro ladrão, né? O segundo ladrão teve uma trajetória igual ao do primeiro. Roubou, fez um monte de coisa errada. Foi preso, recebeu a mesma pena. Ele fez tudo errado, igual o outro. Mas com uma diferença. Ele quis mudar. Quando ele percebe a oportunidade da mudança, quando ele percebe que Deus está perto dele, e amado, Deus está neste lugar esta noite, você crê? Eu creio. Quando ele percebe Deus naquele lugar, ele fala, é agora. Eu preciso mudar. Chega de roubo, chega de crime, chega de vergonha, chega de derrota. E talvez estou falando nessa noite para pessoas que vieram aqui, quem sabe, gritando para si mesmas, chega de ser quem eu sou, não aguento mais. Chega de erro, chega de queda. Talvez estou falando para gente que chegou aqui com vergonha de si mesmo, por causa do seu passado e da sua história. Aquele homem com certeza teria vergonha do seu passado e da sua história. Mas quando ele olha para quem estava do lado dele, ele fala, essa é a minha chance. Eu preciso mudar e eu aceito essa mudança. E isso é tão impactante na vida dele naquele momento que ele repreende o colega de roubo. Percebe? Rapaz, espera aí, você não percebe quem que está no meio da gente? Mesmo estando condenado, prestes a morrer, você não muda de caráter? Este aqui é diferente de nós, aleluia. Este é diferente, este não é criminoso, este não é malfeitor. Está conosco neste lugar o Filho do Deus vivo. Essa é uma das maiores confissões de fé da Bíblia, que saiu dos lábios de um ladrão. Geir, ladrões confessam o nome de Deus, quando Deus toca a vida deles, confessam. Prostitutas confessam o nome do Senhor, sim, quando Deus toca a vida delas, sim. Os piores criminosos, fascínoras que existem, confessam o nome de Deus. Se Deus alcançar a vida deles, sim, confessam. Porque o Deus em quem eu creio e de quem a palavra fala, não conhece o impossível. Talvez estou falando para alguém que chegou aqui pensando, igreja não é para mim. Eu tive até um colega de trabalho que pensava assim, sabe? Eu não vou para a igreja não, porque eu sou tão torto que eu vou entortar todo mundo. Igreja não é meu lugar. Se você pensa assim, eu quero te dizer que Deus tem jeito para qualquer pessoa. Se você acha que você não tem jeito, faça uma prova, venha para cá. Se entregue ao Senhor, diga, Senhor, eu preciso mudar, mas eu acho que eu não tenho jeito. Você dá jeito em mim e aguarde o que Ele vai fazer. Não precisou uma hora para aquele homem pregado na cruz olhar para Jesus ser transformado. Você percebe isso? Eles mal foram pregados na cruz e aquele homem começou a ser transformado pela presença de Cristo. Não por um sermão de Cristo, não por um milagre de Cristo, mas pela presença de Cristo. E como eu disse, Deus está neste lugar. E a presença dEle pode e quer transformar pessoas aqui dentro. Onde Cristo está,
sempre ocorrem transformações. As coisas não continuam do mesmo jeito. No Calvário não ia ser diferente. Cristo não subiu aquela cruz somente para pagar os pecados da humanidade no genérico, né, como a gente, né, costuma pensar e muitas vezes pregar. Não foi só para isso. Lá na cruz, Cristo tinha uma obra a fazer com aqueles que estavam ali na cruz com Ele. Cristo teria salvo os 2 ladrões, se eles permitissem. Mas o primeiro escolheu não mudar. Fez tudo errado e não quis mudar. O segundo, porém, se arrependeu e confessou seus erros. E olha, isso aqui é um exemplo de grande altruísmo, de grande nobreza, de grande coragem. Olha o que ele declara: nós estamos aqui com justiça, verso 41, porque recebemos o castigo que nós merecemos. Nós estamos aqui porque aqui é o nosso lugar, a gente tinha que estar aqui mesmo. Mas este não. Este não. Este é santo, aleluia. Este é poderoso, aleluia, louvado seja o nome de Deus. Este é divino. Aqui não é o lugar dele. Colega de roubo, você não percebe isso? E ele olha para Jesus, eu me arrepio quando ele fala isso. Verso 42, e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconhece, ao contrário dos líderes religiosos, ao contrário dos fariseus, dos saduceus, das autoridades judaicas, ele reconhece que Jesus era rei. Esse ladrão, além de transformado, ele se tornou um homem visionário. Ele enxergou em Jesus coisas que pessoas de fina estirpe, de bom nome, de bom caráter, não perceberam. Jesus tinha 33 anos de idade. E quanta gente em Israel que conviveu com Jesus nunca identificou que Jesus era rei. Mas aquele homem, em poucos minutos na cruz, ele percebeu: eu estou diante de um rei. E ele não quis ficar de fora do reino, sabe? Ele aproveitou a chance de mudar. Senhor, eu sei que você é rei. Não desta terra, mas de um reino muito melhor. E quando você for para o teu reino, por favor, lembra de mim. Vamos pensar comigo uma coisa. Eu estou coçando a cabeça para ilustrar o que eu quero dizer. Aquele homem era um ladrão, certo? Quando você ouve falar de um ladrão, do que você lembra? Roubo, crime, certo? De que Jesus deveria lembrar daquele homem? Já pensou isso? Lembra-te de mim, mas como assim? O que ele tinha para ser lembrado? A vida dele foi toda errada. Mas não era disso que ele estava falando. Ele estava falando: Senhor, eu errei a minha vida inteira, mas eu quero mudar. Eu quero ser diferente. Eu sei que eu não vou descer daqui da cruz vivo. Mas se eu descesse, eu seria uma pessoa diferente. Então, por favor, Deus, lembra disso, lembra desse momento. E Jesus olha para ele com todo carinho e atenção, verso 43, e responde: em verdade te digo. Em algumas traduções está assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero discordar dessa tradução e eu vou te explicar por quê. O idioma original do Novo Testamento é o grego koine, um grego antigo. Um idioma onde não tinha sinais de pontuação. Então a pontuação, o sentido da frase foi dado pelos tradutores. Porque o hoje nessa frase ele está solto no meio de tudo. Jair, mas como você tem certeza que Jesus não está falando que hoje, ou seja, aquele dia, ele estaria no paraíso? Porque João, capítulo 20, verso 17, tem lá Jesus falando com Maria Madalena. Jesus ressuscitou, Maria Madalena corre para abraçar ele. O que ele fala? Não, Maria, não me detenha, porque eu ainda não subi para meu Pai. Ou seja, Jesus não tinha ido para o céu após morrer na cruz. Eu sei que a cultura popular, especialmente da religião dominante em nosso país, diz que os bons, quando morrem, vão para o céu. Porém, a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que os bons, assim como os maus, descansam o sono da morte no pó da terra, aguardando que quando Cristo vier, aí sim os bons irão para o céu. Então, quem é bom vai para o céu sim, mas ainda vai, não foi ainda não. Ainda não foi. Irá ainda.
O bom ladrão não foi para o céu com Jesus naquele dia, porque Jesus também não foi. Você entende? Jesus também não foi. Mas se Jesus tivesse ido em definitivo e nunca mais voltado, não haveria problema nenhum em Jesus levar aquele homem para o céu. E esse é o meu próximo ponto, a minha próxima lição. O paraíso não é lugar de pessoas impecáveis. Devido à cultura religiosa de nosso país, em que existe a figura dos santos, né? Pessoas que tiveram a vida ilibada e tal, e que a igreja depois canonizou, né? E aí concedeu a eles esse título de santos, etc., né? A gente tem ideia de que o paraíso é para quem? Para quem nunca fez coisa errada. Mas esse não é o aspecto bíblico, a perspectiva bíblica do paraíso. O paraíso é para aqueles que aceitaram aquele que nunca fez coisa errada, Jesus Cristo. Eu não vou para o paraíso porque eu nunca fiz nada errado. Eu vou para o paraíso porque Jesus nunca fez nada errado. E pela fé nele e pelo sangue dele eu vou. Mas não por mim, você entende? E essa certeza que eu tenho, você também pode ter. O bom ladrão teve. Senhor, lembra de mim lá no teu reino? Claro que eu lembro. Você vai estar comigo no paraíso. A melhor tradução dessa frase seria: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Eu fico imaginando as pessoas que estavam ao pé da cruz assistindo essa cena. Espera aí, mas não é possível que Jesus está falando para esse homem ladrão, assassino, vagabundo, pilantra, safado, que ele vai para o paraíso. Não, como assim? Como assim pessoas desse tipo vão para o paraíso? Essa é a melhor parte do Evangelho. E Evangelho é uma palavrinha grega também, quer dizer boa notícia, boa nova. E eu tenho uma boa nova para você. Não importa quem você foi até agora, importa quem você vai ser daqui para frente, que o teu passado, o sangue de Cristo pode apagar. Sabia disso? Então, se o teu passado te envergonha, sem problemas, Jesus tem um jeito para ele. Jesus tem jeito. Não se envergonhe do teu passado, se envergonhe do teu futuro se você escolher errado. Do teu passado não, porque pela graça de Deus o teu passado está perdoado. Se você quiser, porque lembre, o mau ladrão não quis. O mau ladrão não aceitou. Mas o bom ladrão sim. O paraíso não é lugar de pessoas impecáveis, é lugar de pessoas arrependidas. Aleluia! Isso, o apóstolo Paulo fala em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A capacidade de Deus de perdoar e restaurar é muito maior do que a nossa de fazer coisa errada. Então os crimes daquele ladrão não eram nada para a graça de Cristo. Esse ladrão foi muito inteligente porque ele fez a coisa certa na hora certa. Quando ele percebeu que Deus estava ali, ele falou: é agora. Posso perguntar uma coisa para você, meu amado irmão visitante? Você já percebeu que este é o lugar certo? Você já percebeu que esta é a hora certa? Qual vai ser a tua atitude? Você vai querer mudar? Ou vai sair por aquela porta do jeito que você entrou? Não, eu ouvi aquele sermão, mas eu quero continuar com a minha vida do mesmo jeito. Eu não quero mudar nada, eu estou feliz como eu sou. Igreja, queridos, irmãos batizados e visitantes, igreja é lugar de transformação. Sabia? Igreja não é lugar de ritual, de liturgia. Não, ritual e liturgia fazem parte. Mas o ritual e a liturgia servem a um propósito: transformação de vida. Deus não veio a este lugar para que você entre e saia do mesmo jeito. Deus veio nos transformar aqui. Assim como Cristo subiu a cruz do Calvário para transformar aqueles homens. Um deles quis, outro não. E o que quis teve a promessa que estaria com o Senhor no paraíso. Querido irmão, se você aceitar a proposta do Senhor de mudar, de andar com Ele, de ser amigo dEle, servo dEle, você vai para o paraíso também. Sabe o que você vai encontrar lá? Esse ladrão. Você vai encontrar ele lá. Você vai poder trocar uma ideia com ele pessoalmente. E eu sonho com esse momento, sabia? Se Deus permitir que eu entre lá, eu espero que Ele permita, eu quero conhecer o bom ladrão. Porque é mais um exemplo de como a graça de Cristo triunfou sobre o pecado. Quinta e última lição. Você não pode escolher sua origem,
Mas você pode escolher seu destino. Aqueles ladrões, não se sabe, pelo menos biblicamente, qual era a origem deles. Como eles se tornaram ladrões? Não sabemos. Eu não tenho nenhum documento histórico aqui que descreva isso. Pode ser que exista? Pode, mas não chegou às minhas mãos, então eu não vou afirmar nada. A origem deles, em termos bíblicos, é desconhecida. Infelizmente, a origem pode ou não ter levado eles aos caminhos que eles trilharam, os caminhos de crime. E talvez estou falando para pessoas que tiveram uma origem difícil, né? Porque, infelizmente, família hoje, em nossos dias, é algo complicado. Às vezes, no seio da nossa família, é o lugar onde nós mais sofremos, não é verdade? Às vezes, as famílias que temos, as famílias que nos trouxeram ao mundo, são fonte de sofrimento e são fonte de descaminho. Quanta violência doméstica, quanto abuso ocorre no seio das famílias. Eu não sei se estou falando para alguém que teve essa experiência no seu passado, na sua origem, na sua infância, Deus o sabe. E é claro, se você viveu isso, você não pode escolher isso. E claro, você não escolheria se pudesse. Você não pode escolher sua origem. Eu também não escolhi a minha. Mas o seu destino, você pode escolher. Aqueles ladrões não puderam escolher a sua origem. Não puderam escolher onde nasceram, de onde vieram, as circunstâncias que os levaram a isso. Mas eles tinham ainda uma escolha. A escolha do destino. O que eu vou ser daqui para frente? Um deles escolheu continuar ladrão. Eu nasci ladrão, vou continuar ladrão, serei sempre ladrão. Gabriela. E não tem gente que é assim? Tem ou não tem? Tem gente que não quer mudar de jeito nenhum. Mas o outro ladrão disse, não. Eu fui ladrão até agora. Agora não mais. Eu fui errado até agora, agora não mais. Eu fui derrotado até agora, agora não mais. Eu fui miserável até agora, agora não mais, porque Jesus está aqui. Aleluia. E você, querido? Como você chegou até aqui? Qual é a tua história? É uma história de vitórias ou de derrota? É uma história de sorrisos ou de lágrimas? Como você chegou até aqui? E não estou falando de hoje, estou falando da tua vida toda. Como você chegou até aqui? Será que não tem nada na sua vida que precisaria ser mudado? Ah, querido, na minha vida tem tanta coisa para mudar. Ainda bem que Deus é paciente, Ele está mudando aos pouquinhos. Tem tanta coisa para Deus mudar na minha vida, você não tem ideia. Se eu parasse para te contar, seria outro sermão. Talvez na sua vida também haja muita coisa para ser mudada, né? O Deus da mudança está aqui. Eu creio. O Deus que tem poder para mudar o coração, para mudar a vida, está aqui. Eu creio nisso. E essa é a oportunidade que Ele nos dá hoje. Se é preciso que haja uma mudança na nossa vida, o tempo oportuno é hoje. Não é amanhã, não é semana que vem. Não, gente, você não está entendendo, tem muitas coisas para fazer. Agora não, eu sou muito jovem. Não, eu tenho que casar. Não, eu tenho que construir uma casa. Não, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que me formar. Eu tenho que. Sabe quando vai chegar o dia de você aceitar Jesus? Nunca. Ou você aceita tempestivamente, ou o inimigo de Deus vai falar para você, não precisa aceitar não, deixa isso para lá. Esquece aquela conversa daquele pregador lá do Guzmão. Esquece aquilo, deixa para lá. Vai viver a sua vida. Não deixe a oportunidade passar. O mau ladrão desperdiçou a oportunidade da vida dele. Ele tinha vida eterna na mão e deixou passar. Mas o bom ladrão não. O bom ladrão pensou, é agora. E ele aproveitou a oportunidade. Você não pode escolher a sua origem, mas você pode escolher o seu destino. Que destino você quer? Você quer o destino do mau ladrão? Salve-te a ti mesmo, você não é Jesus nada. E aproveita e me salva também, se der aí, viu? Ou você quer o destino do outro ladrão? Senhor, eu reconheço que Tu és rei. E já que Tu és rei, por favor, Senhor, me dá um lugar no Teu reino. Me dá um lugar no Teu reino de vida eterna, de vitória eterna, no Teu reino de graça e salvação eterna. Qual é o destino que você quer, meu amado? A escolha precisa ser feita. Aqueles que subiram o Calvário com Jesus não tiveram o dia de amanhã para escolher.
A escolha foi naquele dia. Porque nenhum dos três desceu vivo das cruzes. Só que Jesus, como era Deus, venceu a morte e ascendeu à glória. Louvado seja o seu nome. Os dois ladrões estão sepultados até hoje. Um deles, quando Cristo vier, ascenderá ao céu. O outro não. Você não pode escolher a sua origem, mas você pode escolher o seu destino. A Polly vai louvar a Deus nesse momento. E enquanto ela estiver louvando, eu oro para que você tome a decisão certa, porque eu vou orar por você a respeito disso, no final da mensagem que ela vai cantar. Medite nessa mensagem musical. Com malfeitores morreu por minha culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi o meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Jamais existirá. Tomou pra sempre me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim
jamais existirá, tomou para sempre o meu lugar. Amém. Jesus fez tudo certo, mas foi injustiçado. Os 2 ladrões fizeram tudo errado, não foram injustiçados, mas um deles aceitou a pessoa justiça e foi transformado. Você não pode escolher a sua origem, mas você pode escolher o seu destino. Eu escolhi Jesus, e você? Você pode orar comigo? Deus, obrigado por falares conosco neste lugar. Obrigado porque um dia Tu escolheste vir a esta terra, passar por esse tratamento humilhante, cruel, desumano, em favor do Geir, que este sim é miserável, pecador e merecia estar na cruz. Mas Tu tomaste o meu lugar e vieste a esta terra e sofreste essa injustiça toda. Porque Tu sabias que se não fizesses isso, pessoas como eu, pessoas como o ladrão na cruz, pessoas como aquelas que estão hoje aqui na igreja do Gusmão, não teriam oportunidade de salvação. Então, Senhor, eu Te agradeço imensamente por aquilo que Tu fizeste. Eu entendo, Senhor, esta noite que a Tua palavra está me chamando para mudar, para ter um novo caráter, um novo coração. E eu quero, Senhor, que Tu operes em mim as mudanças necessárias. E eu Te oro, Deus, para que cada pessoa que está aqui tenha a coragem de decidir isso também. Talvez para alguns seja mais difícil do que para outros, mas a mudança precisa acontecer se é que nós queremos ir para o Teu reino. O ladrão que aceitou mudar teve a autoridade de dizer: Senhor, lembra-te de mim, porque eu quero ser diferente, eu quero mudar. Por favor, Deus, coloca o desejo pela mudança no nosso coração. Não nos deixa sermos conformados com quem somos, com quem temos sido até aqui. Nós não podemos escolher as nossas origens, mas nós podemos escolher o nosso destino, e estamos fazendo isso agora na Tua presença. Eu particularmente estou escolhendo de novo o Senhor Jesus. E tem pessoas aqui nesta igreja que estão comigo. Talvez haja pessoas que não estão, e eu Te oro por elas nesse momento, para que Teu Espírito toque profundamente a mente e o coração delas, para que elas entendam como é maravilhoso ser transformado por Jesus, para que elas entendam que tudo aquilo que Jesus propõe só redunda em glória, em salvação, em vitória. Ninguém que aceitou Jesus se arrependeu, ninguém. Ninguém que foi transformado realmente por Jesus se arrependeu. Mas as pessoas que não aceitam mudar, às vezes se arrependem, porque experimentam, às vezes, consequências dos caminhos que trilham longe de Ti, das escolhas que fazem longe de Ti, e o Teu amor gostaria de livrar essas pessoas disso. Por favor, Deus, dá-nos sabedoria para escolher certo. O bom ladrão escolheu no momento certo e no lugar certo. E hoje é o lugar certo, este é o momento certo para escolher a Jesus novamente. Que todos nós escolhamos Jesus hoje. São coisas que eu Te oro em nome dEle. Amém, Senhor. Não serei aquele que ouve apenas por ouvir. Tua palavra diz que o Teu amor está em mim. O sacerdócio é meu desde
Pensei, decidi.